Josué, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus, versículo de número Josué 1, versículo de número 9. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler do 7 até o 9. Do 6, perdão, até o 9. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor o teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, glória a Deus. Pai querido, essa é a tua soberana e bendita palavra que nós acabamos de ler. Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra nessa noite. Que pela tua palavra nós sejamos ministrados, pela tua palavra sejamos edificados, que haja revelação da tua palavra e que nós sejamos ministrados por ela nesta noite, no poderoso e bendito nome de Jesus Cristo. Que assim seja, amém, glória e glória a Deus, aleluia. Eu quero trazer uma palavra nessa noite sobre como se manter inspirado, Nós vivemos dias desafiadores. Às vezes parece que tudo conspira para que nós fiquemos abatidos, para que nós fiquemos desanimados, para que nós fiquemos tristes. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer que ele viveu dias em que ele se desesperou até da própria vida. Ele diz isso, nós nos desesperamos até da própria vida. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Momentos de extremas aflições, de momentos extremamente difíceis, dores, angústias, aflições, em que nós podemos nos sentir sem forças, desanimados, abatidos. Porém, nós encontramos na palavra de Deus orientações, nós encontramos na palavra de Deus princípios poderosos que são capazes de nos manter inspirados, mesmo diante das nossas mais terríveis adversidades. E aí a Bíblia nos ensina sobre isso, como se manter inspirado, mesmo em tempos difíceis, como se manter inspirado, mesmo em tempos adversos. Então esse texto de Josué capítulo 1, a partir do verso 6 até o 9, fala exatamente sobre isso. Inspirar deriva-se do latim inspiro, que significa soprar para dentro, insuflar. Podemos, por assim dizer, que estar inspirado é ter o próprio sopro de Deus dentro de nós. Portanto, é viver, é sentir-se vivo, é ser vivo e sentir-se vivo. Então a Bíblia nos fala de alguns princípios poderosos para que nós possamos nos manter inspirados, mesmo diante de adversidades, de lutas, de obstáculos, não é? Como nos manter inspirados? Primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus. Como é que eu me mantenho inspirado? Primeira coisa, eu preciso ter um relacionamento pessoal com Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai nos mostrar que Jesus Cristo, ele não é uma religião, ele é uma pessoa, e nós precisamos nos relacionar com ele. E a primeira forma de nos relacionarmos com Deus é por meio de um relacionamento com Cristo Jesus. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus ao entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim:
que ele veio para os seus, verso 11, ele veio para os seus não receberam, mas aí no verso 12 assim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, aqueles que receberam a Jesus Cristo, tornou-se filho de Deus, e como filhos de Deus, nós podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Então, Jesus, ele é a porta de acesso ao Pai, a porta de acesso a Deus, ele é o caminho que nos leva a Deus. Tanto é assim que em João capítulo 10, verso 9, ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Pastagem é alimento, né? Alimento para a ovelha, nós somos ovelhas do Senhor, então vai encontrar alimento. Então, quando nós passamos por essa porta, nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso ao relacionamento com Deus, e nós temos acesso a um alimento espiritual que nutre a nossa alma, que abençoa o nosso coração. Então a Bíblia fala sobre isso. Jesus também, ele é o caminho. João capítulo 14, verso 6, a Bíblia diz assim, eu sou o caminho, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele é o caminho que nos leva a Deus, e isso é muito interessante. Jesus é tanto a porta de acesso ao Pai, como ele também é o caminho. Significa dizer que não é apenas passar por Jesus, não é um ato isolado, mas que é uma jornada, é uma caminhada. Nós precisamos continuar trilhando esse caminho da fé, trilhando esse caminho que é Jesus Cristo. Não é apenas passar uma única vez, um ato isolado apenas, não, mas é continuar, é perseverar. Então o primeiro passo para que nós tenhamos um relacionamento com Deus, é através do nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Ou seja, quando eu tenho um relacionamento com Cristo, eu tenho um relacionamento com o Pai. Se eu nego o Filho, eu nego igualmente o Pai, mas se eu recebo o Filho, eu recebo o Pai. Então, como é que eu posso ter um relacionamento com Deus, o Pai? Primeiro, por meio de Jesus Cristo. Impossível ter um relacionamento com Deus a não ser por Jesus Cristo. Então, primeiro passo, eu preciso ter um relacionamento com Jesus Cristo. Eu preciso entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas aí, uma vez que eu já fiz isso, uma vez que eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu preciso de uma vida diária de oração, de devocional. Então, quando eu oro, eu me mantenho também renovado, inspirado. E a Bíblia nos fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Amém? Orai sem cessar. Pastor, como é que eu posso orar sem cessar? Eu tenho meu momento devocional, nas minhas manhãs, ou à noite, ou à madrugada, cada um escolhe o seu melhor horário de ter o seu devocional, o seu lugarzinho secreto, o seu lugar ali no secreto, onde busca a Deus, onde fala com Deus, não é verdade? Ali no seu quarto, ou na sua sala, ou num lugar separado especificamente para isso, para ter o seu devocional, para orar, para falar com Deus. Mas eu posso, além desses momentos, estar o tempo todo, o dia inteiro, com o meu coração, com minha mente, com o meu espírito conectado com Deus. Isso é chamado de, alguns autores chamam isso de praticar a presença de Deus, ou seja, é você ter a consciência constante da presença de Deus com você. Em qualquer momento ter essa consciência da presença de Deus. E quando você tem essa consciência de que Deus está presente, você aproveita cada oportunidade para falar com Deus. Enquanto você dirige para ir para algum lugar, resolver alguma coisa, você está ali no seu carro dirigindo e você fala com Deus, Senhor, olha, eu tenho que resolver isso e isso, Senhor, me dá a tua força, me dá a tua direção, me dá a tua sabedoria, me ajuda, Senhor, eu estou preocupado com isso ou aquilo, Senhor, coloca essa preocupação diante de Ti. Então você está o tempo todo, em todo momento, em toda situação, falando com Deus. Queridos, essa ferramenta espiritual da oração é um instrumento poderoso para nos manter incentivados, animados, renovados, inspirados, porque as lutas vêm para todo mundo, não é verdade? Os desafios vêm para todo mundo, as batalhas que nós enfrentamos, elas vêm para, muitas vezes, nos desarticular, nos paralisar, nos fazer desanimar, nos fazer retroceder, e um instrumento que vai nos manter animado é a oração.
No nosso lugar secreto, sim. No nosso quarto, no nosso aposento, como Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 6, sim. Mas também como Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17, orando sem cessar. Orando sem cessar. Uma outra maneira de orar sem cessar é o que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 18, quando diz assim, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda súplica no Espírito por todos os santos, por todos os servos de Deus. Então nós podemos orar no Espírito em todo tempo, orar em outras línguas. Não precisamos orar alto para incomodar as pessoas, mas baixinho ali, às vezes até sussurrando, nós podemos orar no Espírito. Uma coisa boa, uma coisa boa apenas de usar máscara, não é algo muito confortável, a gente não gosta, né? Na rua, e no supermercado, ou na fila do banco, ou em qualquer lugar que nós estivermos, usar máscara. Mas uma coisa interessante é que você pode orar baixinho ali usando a máscara e ninguém vai perceber que você está orando. Não é verdade? Então você pode estar na fila do banco, está ali orando no Espírito, está ali orando no Espírito, ninguém vai perceber, ninguém vai notar. Você pode estar no supermercado, dentro do supermercado, e você está ali orando no Espírito e ninguém vai perceber. É uma coisa boa, né? É uma vantagem, né? Uma vantagem, não a única, mas uma vantagem de estarmos usando máscara nesse tempo. Eu sei que incomoda muito, é muito ruim, mas essa é uma vantagem de podermos estar usando máscara, orar e ninguém perceber que a gente está orando quando estamos na rua ou em qualquer outro lugar. Nós precisamos estar o tempo todo conectados com Deus, queridos. Então o que a gente precisa entender? Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo não é uma religião, é uma pessoa. É um amigo pessoal que nós temos, e que nós podemos estar na companhia do Senhor aonde quer que nós estivermos, e isso é poderoso, isso vai nos manter animados, renovados, ministrados. Uma outra coisa importante é aprendermos a cantar ao Espírito Santo. A Bíblia nos fala em Tiago 5,13, está alguém contente, cante louvores. Aí talvez você diz assim, mas pastor, eu não estou me sentindo contente, eu não estou me sentindo alegre, não estou me sentindo feliz. Mas quando você canta louvores, mesmo não se sentindo alegre e feliz, você ministra alegria no seu coração. Eu aprendi uma coisa nos meus anos de vida cristã, que tem muitas coisas que nós fazemos por fé, não por sentimentos. Nós fazemos por fé, não é porque nós estamos nos sentindo bem. Então muitas vezes nós vamos cantar ao Senhor por fé, nós vamos ministrar ao Senhor por fé. Talvez nós não estamos sentindo nada em nosso coração ali, do ponto de vista emocional ou sentimental, que nos impele naquele momento a cantar, que nos impele naquele momento a ministrar ao Senhor. Mas em um exercício de fé, nós vamos cantar ao Senhor mesmo assim. Já diz o ditado que quem canta seus males espantam, e essa é uma verdade, principalmente quando nós cantamos para o Senhor, quando nós ministramos o coração do nosso Deus com os nossos louvores. Isso nos renova, nos revigora. Eu não sei se cada um de vocês já teve uma experiência de um momento que você está se sentindo para baixo, desanimado, sabe, abatido, e você começa a cantar ao Senhor ou ouvir uma canção, e de repente uma unção nova vem sobre você, você é renovado, você é ministrado, há um fogo de Deus que entra no seu coração, que envolve o teu sentimento, e você é renovado, você é ministrado com uma renovação. Por quê? Porque você ministrou o Senhor com louvores. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, e essa é uma verdade bíblica. Quando nós ministramos ao Senhor, o nosso coração se aquece, nós somos renovados. Salmo 100, versículo 2, a Bíblia diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. A Bíblia também nos fala que Paulo e Silas, eles descobriram que orar e louvar a Deus era uma forma de se manter inspirado mesmo diante de terríveis tribulações. Pois a Bíblia diz que eles estavam presos, e o crime que eles haviam cometido foi o crime de pregar o Evangelho. Mas em Atos 16, versículo 25, a Bíblia diz que em vez de eles ficarem reclamando, murmurando, reclamando da vida, eles tiveram a atitude de orar e de louvar a Deus. E aí, Atos 16, 25 diz assim: por volta da meia-noite, olha só, meia-noite, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam.
Então, à meia-noite, com as costas cortadas, de ter apanhado dos chicotes, com o chicote dos algozes, com as costas todas arrebentadas, sentindo dores no seu corpo por terem apanhado, serem injustiçados por terem pregado o Evangelho, eles decidiram cantar ao Senhor, louvar o Senhor. E quando eles estavam louvando e adorando ao Senhor, a Bíblia diz que Deus enviou um terremoto que fez aquele lugar tremer, e as cadeias do cárcere se abriram. Naquela noite houve libertação, naquela noite houve milagre, houve alegria, naquela noite houve salvação do carcereiro e salvação da família do carcereiro, porque aqueles dois homens, em vez de reclamarem da vida, em vez de murmurarem, em vez de ficarem pensando negativamente sobre os seus sofrimentos, eles decidiram, no meio da sua dor, no meio da injustiça, orar e louvar a Deus. E quando eles oram e louvam a Deus, Deus quebra a cadeia das prisões, Deus ministra alegria, Deus ministra salvação a uma família. Então há um poder sobrenatural no louvor para nos manter inspirados, animados, mesmo diante de situações adversas que nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos situações adversas. Uns em um tempo, outros em outro tempo, uns em um nível, outros em outro nível, porque a Bíblia diz que Deus não permite que sejamos tentados ou provados além das nossas forças. Cada um sabe a sua provação, a sua luta e como está sendo desafiador e difícil. Mas nós precisamos, em meio a essas lutas, louvar a Deus, orar a Deus, adorar o Senhor. Isso vai nos manter inspirados, animados. Outra coisa que nos inspira no nosso relacionamento com Deus é ouvir a voz de Deus por meio da meditação na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a importância de meditar na palavra todos os dias. Ouvir a voz de Deus nos mantém inspirados. O que é inspirar? Eu disse aqui para você que a definição de inspirar, né, a palavra em latim é inspiro, que significa o sopro, soprar para dentro, não é? Insufar. E quando nós somos inspirados, nós recebemos exatamente o sopro de Deus dentro de nós, né? Esse ruá, esse pneuma de Deus, esse Espírito de Deus inalado, né? Esse Espírito de Deus soprado para dentro de nós, com poder, com graça. E quando nós meditamos na palavra de Deus, isso nos mantém extremamente renovados, animados, inspirados. Quantas vezes estamos abatidos, desanimados, cabisbaixos, entristecidos, e nós começamos a meditar na palavra, abrimos as Sagradas Escrituras, começamos a meditar, começamos a ouvir a voz de Deus, e a palavra de Deus traz alento para nós. Quantas vezes em visitas a hospitais eu fui visitar alguém que estava doente, que estava enfermo, e naquela condição de enfermidade muito séria, muito grave, ministrei a palavra de Deus àquela pessoa, abri a Bíblia, li textos bíblicos para aquela pessoa, li alguns salmos, li alguns textos da palavra, e simplesmente ao ler e a pessoa prestar atenção, ouvir a palavra de Deus por si só, ela projetou um ânimo novo naquela pessoa, ela projetou fé, ela projetou esperança naquela pessoa, e aquela pessoa foi renovada, foi ministrada com alegria, e depois de algum tempo foi curada também fisicamente. Então a palavra de Deus ela é poderosa. No texto que nós lemos, no início do texto, Deus dá uma ordem para Josué. Deus diz para Josué: medita na palavra de dia e de noite, versículo de número 8, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só o que Deus está dizendo para Josué, Josué 1:8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então nós precisamos meditar na palavra para sermos bem-sucedidos. Nós precisamos meditar na palavra para termos um ânimo novo. Nós precisamos meditar na palavra de Deus para sermos inspirados. Nós precisamos meditar na palavra de Deus para sermos renovados. E aí Josué diz assim, Deus diz para Josué: não cesse de falar deste livro da lei. É verdade que a gente às vezes aplica isso apenas para falar da palavra para outras pessoas, como proclamação, como anúncio do Evangelho, para proclamar o Evangelho, se aplica também.
Mas não só isso, falar da palavra é também falar para nós mesmos, é ministrar a nós mesmos a palavra de Deus. Como o salmista Davi conversava com sua própria alma, o salmista dizia para sua própria alma: porque está abatidas, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Muitas vezes o salmista, ele conversava consigo mesmo, e ele ministrava a sua alma, ele ministrava as suas emoções com a palavra de Deus. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. Então falar da palavra não é somente falar proclamando para outras pessoas, não é somente falar encorajando outras pessoas, mas muitas vezes nós vamos precisar ministrar a nossa própria alma a palavra de Deus. Porque muitas vezes a nossa alma estará abatida, angustiada, e nós precisamos pegar a porção da palavra e aplicar aquela palavra na nossa vida. Ei, Josivaldo, por que você está assim? Você é filho amado do Pai. Deus diz para você que Ele te ama, que Ele sustenta nas suas mãos, que Ele te coloca de pé, que você é curado, que você é saudável, que você é próspero, que você é filho amado. Então muitas vezes nós, em exercício de fé, teríamos que aprender a ministrar a nossa própria alma com a palavra de Deus. Nós não podemos esperar apenas que outras pessoas nos ministrem. É claro que Deus pode usar pessoas e usa pessoas externas, pessoas de fora para nos ministrar. É claro que Ele usa quem Ele quer, mas nós precisamos meditar na palavra. E muitas vezes, por termos meditado na palavra, pegar aquela porção da palavra de Deus e aplicar a nossa alma, aplicar a nossa vida, ministrar o nosso coração, ministrar as nossas emoções, como fez Davi. Porque estás abatida, ó minha alma. Ele conversando com a própria alma. Parece ser uma loucura um negócio desse, mas não é. É bíblico. Ele conversando consigo mesmo, com o seu interior. Porque estás abatida, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus. Então ele está ministrando a si mesmo. Então o texto diz assim: não cesse de falar do livro da lei, não só para os outros, mas para si mesmo. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Você pode dizer um amém sobre esta palavra? Você pode dizer um amém sobre esta palavra? Aleluia! Glória a Deus! Eu criei um hábito de estar sempre ouvindo a palavra. Tanto ouço a narração bíblica. Às vezes eu venho aqui para o templo e eu tenho andado aqui, nesse tempo, principalmente nesse tempo, eu passo em torno de 1 hora andando aqui. Enquanto estou andando, eu estou andando em círculos nesse tempo grande, dá para andar, é muito bom, é legal, a gente não tem saído muito, então eu ando aqui mesmo, né? Enquanto estou andando, pego o meu celular, boto o meu fone no ouvido, boto o texto da Bíblia, né? E essa semana agora, quase a metade do Evangelho de Mateus todinho eu ouvi enquanto andava, recebendo a palavra. Então a gente pode ouvir a palavra, a gente pode receber a palavra no nosso coração de diversas maneiras. Então eu criei o hábito de ouvir a narração bíblica, criei o hábito de ouvir pregações de pregadores que eu amo, que me inspiram, como o apóstolo René Terranova, como meu pai, o apóstolo Joselito Aragão, como pastor Mike Murdock, pastor Miles Morrow, pastor Paulo Mazzoni, pastor Luciano Subirá, pastor Eiber Ruber, alguns homens de Deus que eu gosto de ouvir, e ao ouvi-los, isso me inspira, isso me mantém motivado, isso é maravilhoso. Então quando a gente aprende a ouvir a pregação do Evangelho, isso também nos ministra, nos mantém animados. Então é importante que a gente ouça a palavra de Deus. Outra coisa importante para se manter inspirado, queridos, é evitar a todo custo ouvir notícias ruins. Porque quando é algo, muito sério, infelizmente chega a você, não tem jeito. Mas você não precisa ficar cavando, procurando notícias ruins o tempo todo. E como esse tempo, mais do que nunca, com tudo isso que está acontecendo, com essa pandemia, com todos esses acontecimentos, as pessoas estão mais suscetíveis a estar ouvindo essas notícias, o tempo todo cavando por isso.
E muitas pessoas são tomadas de medo, de assalto, de medo, de pânico, de pavor, porque fica o tempo todo escanfuchando notícias ruins, relatórios negativos, relatórios ruins. E isso geralmente contribui para que as pessoas fiquem apavoradas, para que as pessoas sejam privadas de grandes vitórias. Por quê? Porque a notícia ruim, ela desanima. A notícia ruim, ela apavora. A notícia ruim, ela planta uma semente de medo. Os relatórios ruins plantam sementes de medo. Não significa que nós vamos ser cabeça na lua, não vamos ser realistas, ou não vamos estar informados, nada disso. Vamos procurar nos informar da melhor maneira possível, claro. Mas a gente não pode ficar o tempo todo se alimentando disso. Tem gente que já acorda pela manhã, antes de orar, antes de ler a Bíblia, antes de qualquer coisa, ela vai ouvir ou assistir um noticiário com muitas notícias ruins. É notícia de morte, é notícia de acidente, é notícia de pessoas que morreram com coronavírus. Enfim, as pessoas ficam apavoradas, elas já acordam com notícias ruins. Aí elas vão dormir à noite e elas, antes de dormir, elas têm que escafunchar mais notícias ruins. Então, antes de você fazer qualquer coisa, se encha da palavra, prepara o teu coração, o teu espírito, até se vier uma notícia ruim, você está com o seu coração e o seu espírito preparado. Ao ouvir, ao dormir, antes de dormir, ouça a palavra. Por isso que a Bíblia diz, medite na palavra de dia e de noite. Então, quando as pessoas ficam se alimentando o tempo todo só de relatórios negativos, só de notícias ruins, as pessoas ficam adoecidas emocionalmente e podem adoecer até mesmo fisicamente. Por quê? Porque se enche de notícias ruins. A Bíblia nos fala, capítulo 13 e 14, de Números, que por causa daqueles 10 espias, que trouxe um relatório negativo para o povo de Israel, e aquela multidão do povo de Israel acreditou, ouviu aqueles relatórios ruins, aquelas notícias ruins, acreditaram mais nas notícias ruins do que na palavra de Deus, se desesperaram ao ponto de desejarem voltar para o Egito. A Bíblia diz que aquela geração, infelizmente, morreu no deserto, sem ver a terra prometida. Somente Josué e Caleb é que perseveraram em seguir o Senhor, é que perseveraram em crer no Senhor, apesar de todas as circunstâncias externas terríveis, eles perseveraram em seguir o Senhor. Amém, queridos? E eles conquistaram a terra prometida. Mas os outros, toda aquela geração, dos que saíram do Egito, ninguém entrou na terra prometida, ninguém, nem Moisés. Eu fico pensando em Moisés, porque era o líder. Nem Moisés entrou, porque teve um momento que até ele foi na onda do povo, se estressou com o povo, feriu a rocha, quando era apenas para falar para a rocha, porque a rocha apontava para Cristo. A rocha já tinha sido ferida uma vez, e a rocha não pode ser ferida 2 vezes. A primeira ferida aponta para a cruz, mas a segunda ferida aponta para a rejeição. E aí, infelizmente, ele acaba perdendo a entrada na terra da promessa, a entrada em Canaã. Por quê? Porque permitiu que o seu coração ficasse azedo por conta da murmuração do povo. Então nós precisamos ter muito cuidado, principalmente nesse tempo. O que está alimentando a nossa alma? Não estou dizendo que nós não vamos pesquisar, que nós não vamos estar informados, não é isso. Só estou dizendo que nós precisamos ter cuidado com aquilo que alimenta a nossa alma, porque nós não podemos alimentar a nossa alma com coisas ruins, com alimentos ruins. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Aleluia. Outra coisa para se manter inspirado é: alimente os sonhos que o Espírito Santo plantou no seu coração. Amém? Alimente os sonhos que o Espírito Santo de Deus plantou no seu coração. Em Joel capítulo 2, versículo 28, a palavra de Deus diz assim, uma promessa para os últimos dias. Queridos, nos últimos dias não tem profecias apenas de coisas ruins. Tem gente que só acha que há só profecias de coisas ruins para os últimos dias. Não, olha a promessa para os últimos dias, Joel capítulo 2, versículo 28, e acontecerá depois, e aí Pedro diz lá em Atos, que esse depois é os últimos dias: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Olha só,
A promessa de Deus que nos últimos dias derramaria do Espírito sobre toda a carne. Aqui no texto fala depois, só que quando o apóstolo Pedro pregou sobre esse versículo aqui em Atos capítulo 2, Pedro diz que esse depois agora se refere aos últimos dias que nós estamos vivendo, desde o Pentecostes até agora. Ele diz, derramarei do meu Espírito, é uma promessa para os últimos dias, um derramar do Espírito Santo, um derramar sobrenatural do Espírito Santo, sobre toda a carne. Ele diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Sonhos e visões, como diz o pastor César Castellanos, é a linguagem do Espírito Santo. Sonhos e visões é a linguagem do Espírito Santo. Então, Deus quer plantar em nós sonhos e visões. Deus quer nos fazer sonhar. Deus quer nos fazer sonhar. Mas como é que sonha um tempo como esse, pastor? Como é que sonha um tempo tão desafiador como esse? Pois é os sonhos, é nutrindo os sonhos do seu coração que você vai perseverar. Porque se você deixar de sonhar, que Deus tem coisas grandiosas para a sua vida ainda, você se perde na caminhada. Nós precisamos continuar sonhando, e nós precisamos alimentar os sonhos que o Espírito Santo tem gerado em nosso coração. Sonhos de ver toda a nossa família salva, sonhos de ver toda a nossa família aos pés de Cristo Jesus. Há uma promessa para a minha casa e para a sua casa, Atos 16:31, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, é uma promessa. Creia no Senhor Jesus, então salve com isso, com a salvação da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, dos teus primos, dos teus pais. Sonhe com isso, sonhe de ver os teus filhos todos rendidos ao Senhor Jesus, servindo ao Senhor, de serem poderosamente usados por Deus, aleluia, de ver as nossas células, ainda que agora funcionando apenas de forma online, ver as nossas células crescendo, se multiplicando, pessoas sendo salvas, ver a igreja crescendo, apesar de nós não podermos nos reunir integralmente nesse tempo, né, estarmos presentes com a grande multidão, mas a igreja pode crescer independente disso. As pessoas podem ser salvas, libertas, transformadas pelo poder do Evangelho, independente disso, porque o Evangelho está alcançando pessoas. Algumas pessoas já se converteram assistindo as pregações, aqui pelo Facebook. Algumas pessoas já se converteram lendo um livreto meu sobre oração, lendo livretos que eu escrevi há algum tempo atrás, e que agora nesse tempo se converteram. Muitas pessoas têm se convertido a Jesus Cristo, participando de lives cristãs, evangélicas, né? Muitas pessoas têm tido um encontro com Jesus. A célula ela pode funcionar nesse tempo de forma online, pode alcançar pessoas. Então sonhe com o crescimento da sua célula, sonhe com a multiplicação, com o crescimento da igreja, sonhe em receber grandes coisas de Deus, em receber uma nova unção de Deus, em receber um novo mover do Espírito na sua vida, em ter experiências maiores com Deus. Sonhe com a volta de Jesus Cristo, com o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. Como disse Jesus na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou, venha a nós o teu reino. Ele nos ensinou a orar para que o reino de Deus venha, o reino de justiça, o reino de paz, o reino de equidade, um reino que não haverá injustiças, que não haverá injustiças sociais, que não haverá iniquidades, um reino de justiça e de paz. Sonhe com isso, sonhe com as conquistas que Deus tem para a sua vida, enquanto você está aqui na terra, conquistas materiais, conquistas espirituais. Mesmo nesse tempo, Deus pode ampliar os teus negócios de uma forma sobrenatural. Mesmo nesse tempo, Deus pode ampliar os teus rendimentos de uma forma sobrenatural. Tem muitas pessoas, eu tenho ouvido muitos testemunhos de muitas pessoas que têm dito que prosperou mais na pandemia do que antes da pandemia, que receberam mais provisões nesse tempo do que em outro tempo. Então isso é possível, queridos. Para mim, para você, é possível nós experimentarmos um milagre de provisões, de prosperidade, de um acréscimo sobrenatural de Deus, mesmo nesse tempo,
Porque, como eu sempre disse para vocês, sempre disse isso, nós dependemos do Senhor. O nosso patrão é Deus, nós dependemos dele, queridos. Nós não dependemos do nosso trabalho. Olha só, o nosso trabalho é apenas um instrumento, um dos instrumentos que Deus usa para nos abençoar. Mas Ele pode usar tantas outras maneiras, nos dá outras direções, nos dá outras ideias criativas, nos dá, ideias uma ideia que pode mudar e revolucionar a nossa vida, as nossas finanças, a nossa empresa, os nossos empreendimentos, os nossos negócios, de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo está dizendo que Ele viria e colocaria dentro de nós sonhos, e não apenas sonhos, colocaria dentro de nós visão, para enxergarmos o futuro, enxergarmos um futuro promissor. Mas pastor, nesse tempo, mas tem sido tão difícil. Pois é, Deus quer gerar em mim e em você uma visão promissora para o nosso futuro, como Ele diz na sua palavra através de Jeremias: bem sei eu os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Assim como os céus são mais altos que a terra, diz o Senhor, são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós precisamos crer nisso, queridos, e alimentar esses sonhos que o Espírito Santo tem gerado em nosso coração, nos mantém inspirados. Alimentar esses sonhos que o Espírito Santo tem plantado em nosso coração, nos mantém animados, mesmo diante de tempos tão desafiadores como esse. Então é preciso sonhar, porque quando a gente sonhar é como tirar uma fotografia do futuro. Sonhar é como tirar uma fotografia do futuro. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 15, versículo 1 a 6, que Deus fez Abraão olhar para as estrelas, para renovar em Abraão o sonho de uma descendência poderosa. Abraão estava desanimado, o tempo havia passado, a promessa parecia estar muito demorada, 25 anos esperando algo acontecer, irmãos, não é poucos dias, não é verdade? 25 anos. E aí Abraão, meio desanimado, questionando a Deus quem seria o herdeiro e tal. Ele não tinha filhos ainda com Sara, sua esposa. E aí Deus chama Abraão para fora e diz: Abraão, sai da tua tenda, vem cá, olha para o céu, conta as estrelas. Ele diz: se é que as pode contar, assim será a tua descendência, tão numerosa como as estrelas. Deus chama Abraão para fora para renovar o ânimo de Abraão, para renovar a fé de Abraão, para renovar a esperança de Abraão, para plantar em Abraão uma visão renovada para o seu futuro, porque as circunstâncias de Abraão eram extremamente desanimadoras. As circunstâncias que Abraão estava vivendo eram extremamente desanimadoras, mas Deus tinha dado uma promessa para ele, Deus tinha dado uma palavra para ele, e ele precisava nutrir essa promessa em seu coração, essa palavra em seu coração, manter a promessa e a confissão da promessa firme, mesmo diante de circunstâncias tão difíceis. E aí Deus chama Abraão para fora, para olhar para as estrelas. Conta as estrelas, se é que podes contar, assim será a tua descendência. Então Deus quer plantar dentro de nós um sonho renovado, uma visão renovada, para que a gente continue crendo que Deus tem o melhor para nós, que Deus tem o melhor para a nossa vida, que Deus tem o melhor para a nossa família, que Deus tem o melhor para a nossa casa, que Deus tem o melhor para o nosso lar, que Deus quer fazer com que os sonhos que Ele gerou em nosso coração, os sonhos que Ele plantou em nosso coração, no tempo dEle, se concretize, se torne realidade. Apesar dos dias difíceis que nós vivemos, Deus nos fará prosperar em tempos de crise. Essa é uma promessa sobre nossas vidas. Não somente prosperar financeiramente, mas em todas as áreas da nossa vida. Deus nos fará prosperar, mesmo em tempos de crise. Você recebe essa palavra? Você diz um amém sobre essa palavra? Você pode dizer um amém sobre essa palavra nessa noite? Deus quer nos fazer prosperar, mesmo em tempos difíceis. Então os dias são trabalhosos, e tudo conspira para nos manter desanimados, mas nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, pois é na palavra de Deus que nós encontramos princípios para nos manter inspirados e renovados. Hoje aqui nessa ministração, nós vimos pelo menos 3 desses princípios,
tem um relacionamento pessoal com Deus, através do Senhor Jesus Cristo, da nossa vida devocional, da nossa vida de meditação na palavra. Vimos também a importância de não ouvirmos relatórios negativos, de não ouvirmos notícias ruins o tempo todo, de não nos alimentarmos com essas notícias ruins. Vimos a importância de nutrir os nossos sonhos, os sonhos que o Espírito Santo plantou em nós, gerou dentro de nós, porque os sonhos nascem em Deus. Então Deus, Ele nos deu estas ferramentas espirituais para que nós possamos nos manter inspirados. Agora, a decisão de nos manter inspirados é nossa, porque Deus já nos deu as ferramentas, e nós precisamos nos manter inspirados, tomando uma atitude, tomando uma decisão de fazer aquilo que Deus nos disse para fazer. Então, qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Permanecer abatido, desanimado, sem estar inspirado em Deus, ou decidir ser inspirado por Deus, ser inspirado pela palavra de Deus, ser renovado pelo Senhor, ser motivado pelo Senhor? Qual é a sua decisão? Hoje o Senhor quer nos inspirar, Ele quer soprar dentro de nós esse fôlego da vida, esse Espírito Santo. Ele quer soprar para dentro de nós esse ânimo novo. Eu recebo isso hoje, eu preciso receber isso hoje, eu necessito receber isso hoje, amém? Você também precisa receber, você também recebe isso hoje. Então diga: eu recebo em nome de Jesus, eu recebo esse novo ânimo, eu recebo essa inspiração divina, eu recebo esse renovo, eu recebo essa nova força, esse novo vigor, eu recebo esse novo alento para vencer essa semana, para vencer as lutas, para vencer as batalhas, para vencer as guerras, para vencer as crises. Eu recebo força que vem de Deus. Amém, queridos? Então nós precisamos nos apropriar disso por fé, e a fé, ela deve ser exercitada.